Peraí. Silêncio. Olá, bom dia a todos vocês. Prazer muito grande estar ao vivo neste momento e também vocês poderão nos assistir, vocês poderão ver e rever quantas vezes vocês quiserem este programa, essa entrevista, essa live que nós estamos nesse momento fazendo com transmissão ao vivo pelo informativo Camacan. Agradecendo a todos vocês por sempre nos dar o carinho da audiência e acompanhar os nossos trabalhos através também das nossas redes sociais. Você poderá também acompanhar através do Camacan Bahia, do Cacau Notícias. Nós também estamos com vocês através do nosso canal no YouTube, blog Paulo José, e também na nossa página, enfim, nas redes sociais e aqui com vocês. Hoje, recebendo dois profissionais que conversarão conosco para justamente falarmos sobre o Dia Mundial, né, de conscientização com relação ao autismo. A gente sabe que é um dos problemas que a nossa sociedade enfrenta e que é preciso que haja esclarecimentos para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com todos. Por exemplo, 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Você vai poder aprender a identificar e ter outros esclarecimentos a partir de agora. Lembrando que este Dia Mundial do Autismo foi criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas, que declarou o 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa iniciativa ocorreu para chamar a atenção da sociedade e ajudar milhões de pessoas que têm o transtorno ou aqueles que ainda sequer foram diagnosticadas. Estou aqui com os nossos entrevistados. Temos aqui o doutor Nixon Carvalho e a doutora Joseane Carvalho. A Joseane é psicóloga e o Nixon é fonoaudiólogo. A gente vai começar a nossa conversa com a Joseane. Primeiro, Joseane, queria que você se apresentasse, a nossa assistente se apresentasse aos nossos telespectadores, aos internautas, as pessoas que estão seguindo as nossas redes sociais e as pessoas que estarão assistindo este programa através do canal no YouTube, blog Paulo José. Quem é Joseane? Em primeiro lugar, bom dia a todos. Joseane Carvalho é uma cidadã de Camacan, né? Eu sou formada em psicologia há 4 anos e estou aí nessa causa do autismo através de um trabalho com crianças que eu faço atendimento. Eu estou me especializando em ABA, que é uma ciência que trabalha com intervenções para o comportamento dos autistas. E aí a senhora se descobriu nessa vontade de seguir a profissão de psicóloga a partir de que momento? Na realidade, foi um convite de um pai de uma criança autista, onde ele me fez essa proposta que eu trabalhasse com o filho dele, né, baseada na terapia ABA, que seria mais comportamental mesmo. E eu comecei a trabalhar com ele tem 1 ano e meio e me apaixonei pela causa, me apaixonei pelo trabalho e eu vejo hoje a dificuldade, cada vez mais eu estou buscando melhorar meu trabalho através dos estudos para que a gente possa trabalhar cada vez melhor. Ok, nós estamos aqui com 2 microfones, então eu vou aqui sempre fazer, né, uma mudança de lado para que vocês possam acompanhar atentamente a nossa conversa, né, que é super, eu diria que importante para este momento que nós estamos vivendo, já que amanhã Camacan estará com todas as suas equipes, né, da saúde e outros colaboradores realizando uma manhã muito interessante para os munícipes com relação à campanha de conscientização do autismo. Este encontro ocorrerá na Praça Mário Batista, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, e vocês, claro, já estão todos convidados. Vamos agora bater um papo rapidamente aqui com o doutor Nixon Carvalho, que vai nos falar. Primeiro aí, doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Queria que você apresentasse às pessoas e dissesse quem é Nixon. Bom dia a todos, meu nome é Nixon Carvalho, sou da Chapada Diamantina, né, na cidade de Iraquara, né, cidade das Grutas. Fono para mim, basicamente, eu caí de paraquedas, né, porque eu ia fazer enfermagem na época, aí eu fui até pegar referência com a enfermeira, e ela falou: ô Nixon, faça fono, porque a enfermagem aqui tá muito saturado. Aí o fono, o que é fono? Várias interrogações Sim. na cabeça. Não imaginava o que era ser fono, né?
Aí eu fui para Salvador, fiquei um tempo lá, tive outra formação antes, né, de eletrotécnica, e não deu muito certo. Aí fui partir para fonoaudiologia perante a indicação dela. Aí me formei na Unijorge, né, no Centro Universitário Jorge Amado. Passei um tempo na UFBA, né, que eu passei no processo seletivo. E daí então vim para o sul da Bahia. Estou fazendo pós, me especializando na área do autismo, né, que é uma área assim maravilhosa. E estou aqui hoje em Camaquã. Aceitei essa proposta de vir trabalhar aqui, conhecer essa maravilhosa cidade e estar atendendo nossa população, que é um pouco carente da área da fonoaudiologia. Já aproveitando que o microfone está com o Nixon, queria que você nos dissesse quais são os sinais de identificação de uma criança ou de uma pessoa autista e de que maneira o pai, a mãe, o responsável pode procurar um especialista. Então, existem muitos sinais, né? Como não manter um contato ocular, porque os sinais você vê nos primeiros meses de pós-nascimento, né? Crianças com 9 meses, 1 ano e 2 meses, já começa a ver algumas características. Não mantém contato ocular, não atende quando é chamado. Aí quando ela vai crescendo, né? Algumas começam a conversar, a se comunicar. Aí por volta de 1 ano e meio, 2 anos, às vezes ele para de conversar. Então, começou falando, depois do nada eles estagnam na comunicação. Aí com os sinais fica mais evidente, né? Que a criança passa a ser não verbal, passa a ter outras estereotipias como andar na ponta dos pés, bater assim, sabe? Com um movimento de se autorregular quando se irrita com algumas situações, não atender como é chamado. Deixa eu ver o que mais, que tem muitas características. Eu vejo aqui, inclusive eu preparei aqui na pauta aqui, que como o senhor disse agora há pouco, né, da desatenção à voz do adulto, olhar perdido da mãe ou outro responsável, não estende os braços para pedir colo, né, falta de contato visual no momento da amamentação, não responde com imitação, ações como sorrir ou mostrar a língua. Aí tem outra questão interessante aqui, se até os 16 meses seu filho não der tchauzinho com as mãos, isso também é uma característica? Sim, porque o objetivo da comunicação é ela ser funcional. É o que a gente está se passando aqui. Sou o locutor, sou o interlocutor, a gente está trocando informação, então isso é a comunicação. Então, geralmente as crianças ele tem uns déficits de interação social e na comunicação. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente usa muitos protocolos, né, que nos baseia a acolher essas manifestações, esses sinais que a criança apresenta, né? E a gente trabalha na reabilitação em cima disso, desses sinais. Ok, para falar rapidamente aqui agora com a Josiane. Josiane, como psicóloga, onde que entra aí o seu trabalho, os seus conhecimentos para ajudar essas famílias, ajudar os pacientes, não sei se o termo correto, paciente, portador, do TEA, enfim. Queria até que você me ajudasse nas colocações, inclusive técnicas de forma didática para as pessoas entenderem, para que eu possa aprender junto com a minha assistência. O autismo, ele é um transtorno muito amplo, então ele requer um trabalho multiprofissional. Então, para você ter ideia, um pai de um autista, ele deveria ter condições de ter atendimento médico, fonoaudiólogo, um neuropediatra, né? Muitas vezes ele precisa de um nutricionista, porque a seletividade alimentar é muito grande. Ele precisaria de um terapeuta ocupacional para encaminhar ele à vida, né, vamos dizer, típica, porque a gente chama essas crianças de crianças atípicas. E a psicologia entra aí no papel mesmo de ajudar a família a trabalhar as habilidades. Que habilidades? Habilidades básicas para que essa criança possa ingressar na sociedade. Então, são as habilidades sociais, a comunicação. E quando a gente fala de comunicação, não é só a comunicação verbal, porque às vezes ela pode não conseguir falar nunca. Mas a questão de se comunicar, de apontar, de pedir, de ter o contato visual. Então, tem várias habilidades. Habilidade de imitar. Por que a habilidade de imitar? Porque nós vivemos em sociedade, nós aprendemos a viver em sociedade observando o outro. Então, se eu não sou capaz de imitar, eu não sou capaz de aprender. Então, assim, a psicoterapia ela tem aí um papel muito importante nessas habilidades. Todas as habilidades. E principalmente a habilidade social.
Bom, estou conversando aqui com a doutora Josiane Carvalho, psicóloga, e com Nixon Carvalho, que também é um grande profissional da área da saúde, atuando na fonoaudiologia. Né? Coincidência aí, os sobrenomes Carvalho, tem algum parentesco com vocês ou coincidência? É pura coincidência. Até então não descobrimos meu parentesco. Quando eu peguei a pauta, eu vi o Nixon Carvalho, Josiane Carvalho. Eu fiquei naquela dúvida, será que são parentes? Tem alguma ligação familiar realmente? Mas é pura coincidência. Bom, então a nossa próxima pergunta, inclusive eu quero aqui dizer que estamos aqui de uma forma bem descontraída, ao vivo com vocês, né? Os nossos entrevistados, eles se quiserem na hora trocar informações, se quiser na hora um complementar a informação do outro, fique à vontade para passar o microfone aqui. Nós teríamos que ter aqui 3 microfones, mas no momento nos faltou um terceiro microfone. Pede desculpas aí, as pessoas que estão nos acompanhando. De fato, a produção esqueceu o terceiro microfone, mas vamos fazer aqui uma coisa bem interessante, que o que mais interessa às pessoas é a informação e a notícia, né? Agora há pouco, Josiane e Nixon, vocês acompanharam, nós estávamos aqui nos bastidores deste programa quando fomos abordados, né, por uma avó e uma tia de uma criança que está apresentando alguns sinais, né, e que, inclusive, de hiperatividade, de muita, eu diria que anormal ao que se espera de uma criança naquela idade. E aí a gente percebe a dúvida dessa avó, a dúvida dessa tia com relação ao que fazer, a quem procurar. Então eu queria que vocês orientassem, assim como essa avó, com essa tia, aos primeiros sinais ou dúvidas, né, com relação a uma criança que tem em casa, o que fazer, a quem procurar, como tirar essas dúvidas. Eu digo sempre que o primeiro passo é procurar ajuda. Não esperar, mas a criança vai melhorar depois, isso vai passar, isso é uma fase. Não espere, porque no autismo especificamente, quanto mais cedo intervir, mais cedo é a probabilidade dessa criança consiga ter uma vida, vamos dizer, normal. Né? Então, assim, existem vários profissionais. Na questão da saúde pública, o interessante é ela procurar o posto de saúde, para que seja feito uma avaliação dessa criança, seja feita uma anamnese para saber a história de vida dessa criança. E aí, no posto de saúde, vai ser encaminhado para um pediatra, do pediatra um neuropediatra e assim sucessivamente, para que essa criança precisa ter e deverá ter uma rede de atenção, né? Que é biopsicossocial a questão do autismo. Né? Então, precisa de toda uma atenção. E lembrando também que o autismo não é uma doença, é uma condição de base, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Falando um pouco sobre a etiologia, né? Que mais pergunta por que meu filho, por que ele? A gente deu tudo do bom e do melhor, fez uma gestação totalmente planejada e meu filho nasceu autista. Hoje ainda não temos uma etiologia precisa, né? Que caracteriza o autismo, né? O autismo hoje ele é multifatorial. Ele não escolhe classe social, fator econômico, ele não escolhe, pode ser tanto de uma família de baixa renda como de uma família de alta renda. O autismo ele pode estar presente, né? E falar um pouco também da atuação do fono, né? Mais profundamente na patologia, né? A gente trabalha nessa parte da reabilitação, né? Dos padrão comunicativo. O que mais eu posso estar dizendo assim? Perante os protocolos que a gente faz, né, a gente consegue ter uma avaliação mais minuciosa daquelas habilidades comunicativas, né, para dar uma funcionalidade na linguagem, né, que é nossa pragmática em si, né, usar a linguagem de uma forma funcional. Falar um pouquinho também, complementando o que ela falou, né, sobre a equipe multidisciplinar. Pelo SUS, como ela falou, é um processo mais um pouco assim demorado, né? Porque a gente vai direcionando para cada profissional. Por exemplo, vai procurar um posto, passar pela regulação, dessa regulação vai ser direcionado para o pediatra perante a patologia, né, que a criança apresenta. Porque às vezes a criança é autista, vai ter um direcionamento. Às vezes a criança só está com um atraso na fala, já vai ter um outro direcionamento. E basicamente é isso. Fala agora aqui com a psicóloga Josiane, com relação, né, a esse transtorno do espectro autista, né? A gente, inclusive, tem aqui, usa muito o azul, e eu soube agora há pouco, eu não sabia, de que há uma incidência maior entre os meninos, daí o uso da cor azul. Sim, na ciência e até mesmo no meio, esse último ano
está havendo até uma, vamos dizer, uma divergência aí. Por quê? Porque o autismo nos meninos, ele é mais específico. Então, assim, meninas com autismo também existem, porém os traços são mais leves e automaticamente são mais difíceis de ser diagnosticadas. Então, a incidência maior até então é em meninos, por isso que se usa a cor azul. Mas não significa também que não existe um índice de meninas muito alto com autismo, mas é aquilo, os traços do autismo na menina é muito menor. As características não são tão evidentes, o que dificulta o diagnóstico. Doutora, como psicóloga, a senhora pode nos dizer ou nos afirmar, né, de que a discriminação, a negligência com relação a esta situação é um dos fatores, ou são os fatores que contribuem para um diagnóstico tardio? Eu acredito que não é nem tanto a discriminação, é a falta de conhecimento mesmo. Então, assim, os próprios pais não sabem o que é autismo. Então, até 1 ano, 2 anos atrás, a gente mal ouvia falar no autismo. Por isso a importância de um evento como esse na nossa cidade. Talvez não é o perfeito, mas é o que nós temos para chamar a atenção. Então, como eu estava conversando com o doutor ali, o que está faltando muito é conhecimento mesmo. Os próprios médicos das redes públicas, sim. Às vezes um psicólogo mesmo, que não está tão inteirado, ou um fono, que não está assim... Se ele não tiver conhecimento da causa, ele não vai conseguir identificar. Hoje, as faculdades, né, nós que nos formamos há pouco tempo, a gente já tem essa matéria. Sim, já busca esse assunto de uma maneira mais profunda. Mas se não tiver conhecimento, um pai sem conhecimento, que nunca ouviu falar do autismo, ele não vai compreender que aquele filho que anda de ponta de pé, que aquele filho que fica sacudindo o tempo todo, ou se balançando o tempo todo, aquilo é um sinal do autismo. Ele não vai compreender que a criança que não fala, que não tem contato visual frequente, ele não vai compreender que aquilo é um sinal do autismo se ele não souber o que é o autismo. Então, assim, no Brasil, pouco e se pesquisa muito pouco. Então, assim, hoje a média da idade de ser diagnosticada no Brasil é com 8 anos. No nosso município, eu vejo que está mais cedo. Crianças com 2, 3, 4 anos já estão sendo diagnosticadas. Mas a média no país hoje é... Na sua área, no seu quadro de atendimento, é possível nos dizer aqui, quantas crianças ou quantas pessoas já foram diagnosticadas, estão sendo tratadas em Camaquã com esse espectro? Olha, como eu atendo numa rede particular, no caso eu tenho um consultório, tenho uma rede privada, eu não tenho como mensurar isso. Mas, pelo que o doutor me falou ali, ele atende uma quantidade muito maior, porque ele atende na rede pública. Então, ele pode dar um parecer melhor sobre esse assunto. Na rede pública, atualmente eu estou atendendo semanalmente 43 pacientes no total. Com o transtorno do espectro do autismo, em média de 28 a 30, né? Então, temos uma incidência muito alta com criança com transtorno do espectro do autismo, né? E só complementando um pouco o que ela falou em relação à conduta, né? Que muitos pais, por falta de orientação, não sabem ter uma conduta adequada com um filho, né? Com essas crianças. Por exemplo mesmo, só porque ela tem uma condição, que nesse caso o autismo, que a criança ela não é de papel, que a gente tem que tratar, deixar fazer tudo que a criança quer, porque a criança chora, tem que ceder tudo. Não pode ser dessa forma, porque o autismo a gente caracteriza por níveis, né? Do leve ao moderado a um severo. Então, se a gente não direciona essa criança, não tem uma conduta adequada com ela, não pode, tem que trabalhar muito não, que eu estou trabalhando muito isso com os pais. Eu separo ali uns 10 minutos, 15 minutos da sessão, porque são 30 minutos pelo SUS, né? Não temos muito tempo. E para trabalhar essa orientação, que é importante ter uma orientação em casa. Porque a gente faz a orientação para seguir uma conduta, porque com o terapeuta, né, na rede pública, tá uma vez na semana 30 minutos, né? Então a maior diferença vai ser em casa. Então, com a orientação que a gente passa para os pais, eles seguindo as orientações, tendo uma conduta adequada com essas crianças, a gente consegue uns resultados muito mais rápidos.
Muito mais rápido. Ok, doutor Nixon Carvalho, nosso fonoaudiólogo, entrevistado de hoje aqui do nosso programa Falando a Verdade, blog Paulo José, com transmissão ao vivo pelo informativo Camacan. Agradecer a Jorginho Aragão, agradecer a Jabinho Sena, que está na técnica, e também com o Panelinha Acontece, o Camacan Bahia, o Cacau Notícias, e claro, o nosso portal de notícias também, o blog Paulo José, e o nosso canal no YouTube, que você poderá ver e rever quantas vezes você quiser este programa, esta entrevista. Doutor Nixon, agora há pouco, a nossa psicóloga Josiane falava da questão em que ela discorda que não é tanta falta, não é tanto, eu diria que negligência, nem discriminação, preconceito, mas o problema está mais na falta de informação com relação ao autismo. Aí entra, claro, mais uma vez, né, a força da educação. O senhor, como profissional, creio eu, pela pouca idade, ingresso na profissão, assim como a doutora Josiane também, né, são profissionais, claro, já tiveram conhecimento desses assuntos. Na sua opinião, é preciso que haja uma reciclagem, é preciso que haja cursos para que profissionais, né, que se formaram em outras épocas possam ter mais conhecimento, para que possam ajudar e mais cedo contribuir para resolver essa questão do autismo aqui no país. E eu digo isso porque, por exemplo, como acadêmico em jornalismo, a gente sabe que colegas meus de jornalismo, há muito tempo atrás, que foram formados, não tiveram aulas de web jornalismo, não tiveram aula de jornalismo digital, ao passo que nós hoje estamos tendo. Isso significa que os meus colegas deverão passar por uma reciclagem, deverão passar por novos conhecimentos. É parecido com a área de vocês, né? Sim, com certeza, né? Para tudo hoje, né? Tudo precisamos ter um conhecimento a mais, né? De um determinado assunto. Por exemplo, o autismo mesmo. Tantos profissionais que já formam um tempo, que não tem... Por exemplo, 5 anos atrás, olha quanta coisa nova temos hoje, de 5 anos atrás. Então, queira ou não queira, um pouco daquele nosso conhecimento, se a gente não atualiza, né? Fica arcaico. Então, nossa metodologia de terapia acaba ficando um pouco mais arcaica. Então, quando a gente está sempre se atualizando, fazendo novos cursos, tanto os profissionais como os pais também é importante ter o conhecimento, saber da patologia, os professores também, né, que o fono também atua na área da educação, né, na parte de orientação, prevenção, elaborando um plano individual para aqueles alunos que têm aquela dificuldade de estar acompanhando a turma. Então é muito importante essa questão de estar sempre se atualizando com novos cursos. Realmente a gente tem uma deficiência enorme no país em relação ao conhecimento. É um pouco a gente tem assim um superficial, mas ainda não é aberto para totalmente o público, né? Porque pessoas, por exemplo, das zonas rurais não têm uma informação que nem a gente já mais do centro tem. Então, devido a isso, esses pais não sabem como ter uma orientação mais específica para suas crianças, seus filhos. Muito bem, antes da nossa querida Josiane complementar as palavras do nosso fonoaudiólogo Nixon, mandar um abraço aqui, inclusive nos comentários aqui, a Monique Rocha aplaudindo a vocês, Joselice Correia, parabéns pela live, muito importante falar sobre o autismo. A Simone Mello, um abraço, Simone, ela diz excelente esclarecimento. Da Juda Santana, ótimo esclarecimento. Então muitas pessoas estão assistindo, estão parabenizando, estão aí dando, né, as boas-vindas aos entrevistados. Eu queria complementar aqui uma questão do preconceito. Quando eu falei que em relação ao preconceito que não era tanto, era em relação ao diagnóstico. Mas o preconceito social é imenso. E eu, assim, me compadeço junto com os pais das crianças autistas com essa questão. Porque o preconceito é muito grande. Então, quando se vê uma criança se jogar no chão e ter uma crise, porque as crianças têm crise, e às vezes elas não conseguem compreender quando elas saem o que está acontecendo, elas se jogam no chão, bate cabeça, se morde, elas se rebatem muito, e as pessoas às vezes criticam e acham que é falta de educação, que os pais não dão limites. E há um preconceito muito grande. A gente vê aí nas redes sociais o tempo inteiro. Isso, Josiane, você falava agora aí, me veio rapidamente. Um vídeo viralizou recentemente de uma mãe com uma filha autista em um restaurante de um shopping, estava almoçando e
a criança estava muito agitada, enfim, com esse comportamento, esses sinais que você acabara de relatar, no que, numa mesa ao lado, né, um senhor ficou nervoso, chateado, que estava sendo incomodado, levantou e deu um tapa na cabeça da criança. Então, há esse preconceito, essa falta de respeito, né, doutor? Sim, com certeza, né? E pegando um pouquinho dessa parte que ela falou, meu filho joga no chão, não tá falando, é angustiante para a família, não é fácil, mas temos que levar em consideração, porque não é fácil a gente falar hoje. A gente pensa, falar não é só abrir a boca. Falar envolve várias estruturas, envolve um planejamento, tanto cognitivo como motor, né, da fala, né? Boca, lábios, língua, palato mole. Então são muitas estruturas que tem que se movimentar de forma sincrônica para que haja um padrão comunicativo. Então, para uma criança que tem um déficit neurológico, é muito difícil, então, para ela, organizar todas essas estruturas. E isso não tá longe da nossa sociedade, não. Isso já aconteceu casos em Camaquã. Um pai já me relatou que ele entrou no banco com o filho tinha menos de 4 anos e a criança começou a mexer. Então, assim, os próprios funcionários do banco fizeram a maior confusão, dizendo que o menino não tinha educação, que o pai tinha que aprender a educar o filho de uma maneira correta. Então, isso está ao nosso lado. Isso acontece o tempo todo. Eu só queria informar os pais que isso pode ser melhorado. Como? Terapia. O processo terapêutico é feito de maneira individualizada, é feito um plano terapêutico. Os pais, muitas vezes, não têm como manter o seu filho numa terapia todos os dias. Mas esse plano terapêutico, ele vai além do consultório. Esse plano são com comportamentos, né, com questões que têm que ser trabalhadas desde casa. Então, é o pai que fica, às vezes a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo, mas fica uma babá, fica a avó, fica um tio, e todo mundo tem que trabalhar em conjunto, né, para que diminua esses comportamentos. E isso é o que a terapia faz. Ok, obrigado a Ginalva Santos, ela diz parabéns, ótimos esclarecimentos, é necessário expandir informações sobre o autismo para que os pais possam buscar ajuda de profissionais. Então, muito obrigado a vocês, inclusive você pode mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, aproveitar aqui rapidamente os nossos profissionais, e agora vamos falar sobre amanhã, né? Amanhã terá aí um dia, uma manhã de movimentação, de esclarecimentos, de uma campanha de conscientização. Então, eu queria que a Josiane e o Nixon falassem sobre o dia de amanhã, já que o dia do combate ao preconceito, enfim, de esclarecimento do autismo é o dia 2 de abril, né, um dia mundial, mas amanhã, sexta-feira, em Camaquã, na Praça Mário Batista, às 8 horas, vocês já estarão lá para fazer esse trabalho de esclarecimento, essa campanha de apoio às famílias e às pessoas aqui de Camaquã. Então eu queria, Josiane e o Nixon, que falassem sobre o dia de amanhã. Bom, amanhã vai ser um dia incrível, né? Em prol da comunidade. E basicamente isso. Vamos trabalhar com ênfase na orientação. Também vamos estar fazendo um encaminhamento, né? Porque às vezes a família está buscando um atendimento também, tem uma dificuldade de conseguir uma requisição, um encaminhamento. Então, não sei, eu vou pegar essa informação direitinho com a coordenadora, mas basicamente eu acredito que a gente vai estar redistribuindo também uma ficha de encaminhamento para o setor público, eu acredito. Eu gostaria de parabenizar muito especialmente, né, a iniciativa da Prefeitura Municipal de Camaquã, na figura do nosso prefeito, né, Paulo Gás, do seu vice-rai e do nosso secretário de Saúde, João Pio, pelo evento. Eu acabei de falar que eu achei interessantíssimo quem está na causa e quem luta pela causa. Eu acho que isso é um marco. Poucos municípios fazem isso. Na nossa região a gente não ouve falar e esse é o primeiro. Eu espero que todo ano nós tenhamos a oportunidade de ir tirar dúvidas, conversar sobre, participar, dizer o que concordo, o que não concordo, o que precisa ser melhorado, e nós estaremos lá na praça. Infelizmente, nós não conseguimos um neuropediatra para estar lá nesse momento.
mas nós vamos ter lá uma médica pediatra sensível à causa, que pode também vai dar, tá dando orientação. Então, nós vamos ter 2 psicólogas, um fono, um médico, nutricionista, né, vamos ter a fisioterapeuta, vamos ter uma equipe bem montada, e eu gostaria muito de pedir que todos da comunidade participassem. Se você não tem um autista na família, mas vá, participe, conheça um pouco mais, abrace essa causa, abrace a causa das famílias que têm um autista, porque com certeza a gente vai mudar muito, e conscientização é o primeiro ponto. Com certeza, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É uma imensa satisfação, minha primeira live, então confesso que eu fiquei um pouco tímido para falar, mas agradeço muito o convite de hoje. Paulo, também agradeço a você, né? Você é um jornalista das causas, e eu sei que você sempre está presente nesses eventos e cobrindo isso, né? Você consegue alcançar além do que a gente alcança. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por fazer essa entrevista. Nossa primeira live, né, doutor? Ok, Josiane, para encerramento aqui da sua participação, queria inclusive que deixasse aí, né, o seu contato, se quiser deixar alguma rede social, algum contato para as pessoas manterem, né, uma conexão com a psicóloga, e com relação também aos atendimentos que são feitos em Camaquã, quais são os locais ou o local em que você atende, os horários, como é que é para ter acesso ao seu trabalho? Pode me procurar lá no Instagram, né? É uma rede social bem mais acessível. Meu Insta é Jo Carvalho Psico. Eu atendo no meu consultório, eu tenho um pequeno consultório onde eu atendo não só autistas, né? Eu atendo pela manhã e atendo com a equipe maravilhosa do Melhor em Casa à tarde, né? Alguns dias na semana. Então, quem precisar é só em contato pelo Insta mesmo, lá vai ter meu WhatsApp e a gente pode marcar uma consulta, uma Seu uma consultório conversa. é o endereço físico? O endereço físico, ele fica na Travessa São Francisco, 96C. Ele fica próximo à Coabriel, em frente a uma rua, em frente à fábrica. Olhando para a nossa lente da verdade, a sua mensagem ao pai, à mãe, à avó, ao responsável, às pessoas que têm uma criança autista ou que desconfia de que uma criança sua esteja com esses sinais. É que tenha força e que tenha fé, né? Força, porque ele vai precisar de muita força, e fé, porque Deus acima de tudo, né? E muito amor. Eu acho que a terapia é muito. Todos os profissionais fazem o tudo, ou pelo menos o possível, mas o amor é essencial. Então, pais, continuem amando seus filhos e força. Contem conosco. Doutor Nixon, muito obrigado, né, pela participação aqui no nosso programa. Tenho certeza que teremos outras oportunidades para tratar de outros assuntos que interessam a nossa comunidade, e uma espécie de consulta rápida, né, no programa, e que, claro, as pessoas poderão posteriormente procurá-lo para pessoalmente ter a sua consulta, ter aí o seu diagnóstico, ter o seu tratamento direcionado para cada problema identificado. Muito obrigado. Então fica aqui também o nosso espaço para as suas considerações finais, para que também possam nos dizer, né, quais são os endereços locais em que o senhor está atendendo, endereço físico, qual é o contato, como é que as pessoas fazem para ter acesso ao Nixon Carvalho, fonoaudiólogo. Vamos lá. Então, pelo SUS, né, agora pelo centro de referência que eu estou trabalhando, né, pelo Instagram, né, eu tenho fgo.nixoncarvalho, é meu Instagram, lá tem meu WhatsApp também para mais informações e detalhes. E a partir de semana que vem eu estarei sublocando uma sala para estar realizando os atendimentos particulares devido à alta demanda que eu estou tendo, né, então o pessoal está cobrando isso de mim. Bom, então assim como eu pedi para que a Josiane olhasse ali para a nossa lente da verdade, falando nos olhos das pessoas, dos pais, das mães, enfim, das pessoas que nos estão nos assistindo agora e as pessoas que estarão nos assistindo posteriormente, a mensagem do fonoaudiólogo, do grande profissional Nixon, às famílias de Camaquã, a todos que nos assistem. Então, né, como o Josiane falou, como eu vou falar aqui agora novamente, é muito importante que o pai aceite e abrace essa causa, abrace essa condição, porque ele não escolheu, nós não escolhemos. Então, temos que abraçar essa causa e, por meio de intermediações, que é a terapia, buscar dar a melhor qualidade de vida para essa criança
e fazer o possível para a gente restabelecer, né, a função comunicativa que é primordial para a comunicação. Obrigado a vocês todos que nos deram audiência, que nos acompanharam através deste programa, com esclarecimentos, com informações, com os profissionais de hoje, que foram os nossos entrevistados, o fonoaudiólogo Nixon Carvalho e a psicóloga Josiane Carvalho. A gente se vê em um próximo programa. Você poderá acompanhar, assistir a esta live, a este programa, ver, rever, quantas vezes você quiser, através do nosso canal no YouTube, blog Paulo José. Mais uma mensagem, por favor? Só uma informação que eu esqueci de falar. Sim. Eu estou também atuando na rede municipal de ensino, né, na educação, trabalhando em prol, né, da educação das nossas crianças, com orientação com os professores, né, trabalhando na saúde vocal, que é muito importante. Sim. E também na elaboração do plano individual educacional de cada aluno, né, que aquelas crianças que têm uma dificuldade de estar naquele meio, se está se engajando direitinho. Ok, um abraço a vocês todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E você, pai, e você, mãe, sabe onde está? Com quem está? E o que faz o seu filho agora? Um grande abraço e até um próximo programa.